Capítulo 1. Viver ou morrer. Sentei-me na beirada da cama no apartamento onde morava com minha mãe em Nova York e enterrei o rosto nas mãos. As lágrimas banhavam meu rosto e escorriam pelos meus dedos. Raramente chorava, mas desta vez havia perdido o controle. Desde que entrara na escola, estivera envolvido em brigas e agora estava encrencado outra vez. Eu me perguntava se algum dia seria alguém na vida. Parecia-me impossível controlar meu temperamento. Se minha mãe estivesse em casa, talvez pudéssemos conversar sobre o assunto. Mas ela não estava naquela noite. Depois do divórcio, ela passara a trabalhar em tempo integral e dedicava menos tempo do que gostaria a meu irmão e a mim. À noite, ela costumava sair com os amigos ou às vezes dava uma festa. Raramente passávamos uma noite em família. Para piorar as coisas, Falcon, meu irmão, melhor amigo e pior inimigo, havia ido morar com meu pai na Flórida. Com seu problema de fibrose cística, Falcon precisava morar num local de clima mais ameno, e ali estava eu, sozinho e carente, precisando desesperadamente de alguém que me amasse e se preocupasse com o que acontecia comigo. Pensei em minha mãe. Ela era linda, tinha muitos amigos, a maioria deles atores, escritores e cantores. Seu talento e boa aparência faziam dela a principal atração de todas as festas. Ela sentia-se atraída pelo mundo artístico da mesma forma que uma mariposa é atraída pela luz. Sua carreira dera um grande salto quando ela começou a compor músicas para Elvis Presley. Mas, na verdade, ela já estava envolvida no mundo do show business de uma maneira ou de outra desde que eu me conhecia por gente. Escrevia músicas para TV e teatro, fazia pontas em filmes e trabalhava como crítica de cinema. Ela costumava levar Falcon e eu para o trabalho dela durante as férias de verão, e nós gostávamos de receber o carinho de grandes estrelas. Eles iam falar conosco, contar piadas entre uma cena e outra. Alguns dos mais conhecidos e dos quais ainda me lembro eram Red Buttons, Frank Avalon, Nancy Sinatra, Rowan e Martin, Maureen O'Hara e Lloyd Bridges. Mas os nossos favoritos eram os Três Patetas. Como eles nos faziam rir. No entanto, algo naquelas pessoas notáveis que estavam no topo do mundo teatral me incomodava. Quando já tinham idade suficiente para entender, notei que uma grande porcentagem deles eram homossexuais, e aparentemente muitos deles bebiam ou usavam drogas, ou ambas as coisas, e mesmo assim não eram felizes. Por que trabalham tanto para adquirir fama se ela os torna tão infelizes? Eu me perguntava. Não sei se minha mãe notava essa incoerência na vida deles, mas nunca mencionou nada. Para ela, quanto mais empolgação, melhor. Ela dava festas em nosso apartamento, mas a única coisa que os convidados queriam fazer era sentar-se, conversar e fumar maconha. Eles faziam coisas bobas como beliscar uns aos outros e rir de suas piadas idiotas. Alguns deles viviam completamente fora da realidade, como fantasmas que flutuavam em seu próprio mundo. Pareciam estranhos e solitários. Solitário, como eu odiava aquela palavra. Sentado sozinha na beirada da cama, os eventos daquele dia se revolviam em minha cabeça. E eu revivi os momentos da briga na qual me envolvi, a repreensão arrasadora que havia levado do diretor, e a testa franzida do meu professor. Senti-me inferior a um molusco. Quem eu era? De onde vim? Por que estava ali? Essas não eram perguntas novas. Muitas vezes havia olhado no espelho e feito essas perguntas a mim mesmo. Haviam me dito que eu era apenas mais um passo no processo evolutivo, um macaco muito desenvolvido. Se a vida é apenas isso, por que não terminar com tudo? Eu não tinha medo de morrer. Ao morrer, as pessoas apenas apodreciam e se tornavam fertilizante para a terra. Pelo menos era isso que diziam nossos professores. Decidi engolir um vidro inteiro de pílulas para dormir, deitar em minha cama e nunca mais acordar. Simples. Resolutamente levantei-me, enxuguei na calça minhas mãos molhadas de lágrimas e caminhei até o banheiro. Abri a caixa de remédios e olhei para todos os vidros de remédios que estavam bem alinhados dentro dela. Qual deles tinha calmantes? Sabia que minha mãe tomava calmantes para dormir todas as noites, mas nunca prestei atenção ao vidro que ela usava. Comecei a pegar um por um e ler os rótulos, mas nenhum deles dizia pílulas para dormir. Finalmente achei um que dizia, tome um antes de dormir, Valium. Tinha 13 anos, mas nunca tinha ouvido aquela palavra. Coloquei o vidro de volta e continuei a procurar. Mas como nada mais me pareceu ser o que eu procurava, voltei ao Valium. Abri a tampa, coloquei todo o conteúdo no vidro na mão e peguei um copo de água. Minha mão parou no meio do caminho até a boca. E se aquilo não fosse calmante? E se fosse algum tipo de pílula para mulheres? Se apenas me fizesse ficar doente? Não queria ficar doente. Já tinha muita dor e tristeza na vida. Queria morrer.
Inclinei-me para ler o rótulo de novo, mas não encontrei nenhuma pista que esclarecesse que tipo de remédio era aquele. Fiquei imóvel um momento, tentando decidir o que fazer. Lentamente peguei o vidro e coloquei a pílula dentro dele de novo. Encontraria uma forma melhor de me matar outro dia. Olhando para o passado, penso como pude ser tão cego aos indícios de que minha mãe se preocupava comigo. Ela tentava expressar seu amor à sua maneira, escrevia músicas para minha classe e me colocava no papel principal. Depois ainda dava duro para que tudo saísse bem. Escolhia elenco, fazia figurinos e até mesmo dirigia os ensaios. Isso tirava tempo de seu trabalho, o que significava menos dinheiro. Antes de Falcon se mudar, éramos razoavelmente unidos. Às vezes sentávamos na sala e assistíamos TV juntos. Minha mãe e eu fumávamos maconha, mas Falcon não podia por causa de sua fibrose cística. Então, ela fazia biscoitos para ele, nos quais colocava uma generosa quantidade de maconha ou haxixe. Haxixe era mais difícil de conseguir porque vinha da Turquia, e ela só conseguia pequenas quantidades dessa droga quando alguns de seus amigos traziam em suas viagens. Mas ela fazia questão de colocar um pouco nos biscoitos de Falcon. Eu pensava comigo que isso demonstrava o quanto ela gostava dele. O nome de solteira de minha mãe era Tarsis, o que traía sua herança judaica. Meus avós diziam que éramos parentes de Saulo de Tarso, mas acho que estavam brincando. Quando nos mudamos para Nova York, minha mãe descobriu que metade das pessoas no show business eram judias. Ela tinha orgulho de sua herança judaica, mas não tinha qualquer interesse na religião. Quando minhas notas saíram, algumas semanas após a briga, eu estava tremendo de medo. Passei os olhos pelas notas, era um desastre. Rapidamente dobrei o papel e coloquei de qualquer jeito no bolso. Como poderia mostrar isso à minha mãe? Em casa, naquela noite, meu coração estava cheio de medo. Sabia que ela gritaria, ficaria irritada e provavelmente acabaria chorando. Novamente a ideia de suicídio aflorou. Talvez eu pudesse pular do último andar de nosso prédio. Perguntei-me se a porta que levava ao telhado do prédio estaria aberta. Peguei o elevador, subi até o último andar e caminhei em direção à porta das escadas que levavam ao telhado. Tentei a maçaneta e a mesma girou com facilidade. Abri a porta, subi os degraus e saí no telhado. Fui até o beiral que circundava o prédio todo e olhei para baixo. 16 andares. Os sons da rua chegavam aos meus ouvidos. À distância, eu podia ouvir buzinas, freadas, o ruído dos motores e sirenes. As pessoas que caminhavam pelas ruas estavam tão longe que pareciam formigas andando com passos curtos, todos com pressa. Por que estão com tanta pressa? Perguntei a mim mesmo. Para onde estão indo? Sabia que muitos deles corriam de um lado para o outro, tentando ganhar dinheiro. Pensei no meu pai. Ele era rico, um multimilionário. Não que tivesse nascido em berço de ouro. Seu pai morrera quando tinha 7 anos de idade. Sendo o mais velho de 4 filhos, ele fez o que pôde para ajudar a sustentar a família. Vendia jornais nas ruas e fazia todos os tipos de bicos, que apareciam para ajudar a alimentar seus pequenos e famintos irmãos. Aos 16 anos, quando seus irmãos ficaram mais velhos e começaram a trabalhar, contribuindo na renda familiar, meu pai saiu de casa com apenas alguns centavos no bolso. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou na Força Aérea, voando e aprendendo tudo o que podia sobre aviões. Quando foi dispensado ao final da guerra, ele começou a tentar ganhar a vida sozinho. Era muito esperto e tinha um tino muito aguçado para os negócios. Não demorou muito para que estivesse construindo seu império. Posteriormente, ele chegou a possuir 2 companhias aéreas e inúmeras companhias fabricantes de aviões. Gostava tanto de voar e de aviões que quando meu irmão nasceu, ele lhe deu o nome de Falcon, em homenagem ao avião de hélice Falcon. Ele me deu o nome de Douglas, por causa do avião que tinha esse nome. Acho que nessa história eu me dei melhor. Pilotar seu próprio avião, bem como pilotar carros de corridas, tornaram-se a recreação favorita de meu pai sempre que tinha tempo, o que não era muito frequente. Quando se mudou para a Flórida, após se separar da minha mãe, ele morava numa ilha tão exclusiva que para entrar no condomínio era necessário placas de carro especiais ou passes para visitantes. Quando eu ia visitá-lo, ficava feliz por ele ter uma empregada e um mordomo, pois geralmente eram as únicas pessoas que me faziam companhia. Meu pai tomava o café da manhã comigo todas as manhãs, mas geralmente havia um jornal entre nós dois. Se eu falasse alguma coisa, ele abaixava o jornal e respondia. Porém, outras vezes apenas resmungava. Eu era jovem demais para perceber que sua ocupada agenda quase não lhe deixava tempo livre, e os minutos em que lia o jornal todas as manhãs eram os únicos momentos que tinha para si mesmo. Sim, ele tinha um avião Learjet, um Rolls Royce, segurança e um iate,
Mas não parecia feliz. Era um homem decidido, estava determinado a jamais voltar a ser pobre. Sua vida era tão intensa que ele costumava trabalhar 16 horas por dia, 6 dias por semana. Ele foi batista durante a infância, mas a religião lhe foi imposta por familiares e amigos bem intencionados, e ele não queria nada com aquilo. Quando sua primeira mulher e filho, ainda bebê, morreram num acidente de avião, acho que ele perdeu o último resquício de fé que ainda tinha e passou a considerar-se agnóstico. Uma rajada de vento trouxe meus pensamentos de volta ao presente, com os dedos dos pés para fora do beiral. Inclinei-me para a frente, esperando que a próxima lufada de vento me empurrasse prédio abaixo, pois eu conseguiria reunir coragem suficiente para pular. Enquanto hesitava, lembrei-me de ter lido, alguns dias antes do jornal, a história de um homem que caiu do 8º andar. Ele havia perdido um braço, fraturado a coluna, mas não morrera. E se eu não morresse? E se me tornasse um aleijado sofrendo constantes dores? Tremi de cima a baixo. Algo mais me segurava. Eu tinha um caso crônico de curiosidade. Se morresse hoje, o que estaria perdendo amanhã? Talvez fosse melhor viver mais um pouco. O aspecto positivo de suicídio é que sempre se pode adiá-lo. Alguns anos mais tarde, disse isso à minha mãe quando ela me ligou para dizer que cometeria suicídio. Isso salvou sua vida. Afastei-me do beiral, me sentei para pensar. As palavras de um comercial de cerveja me vieram à cabeça. Só se vive uma vez. Aproveite todos os prazeres da vida. Essa ideia me fez pensar. Primeiro aproveitaria todos os prazeres e emoções que pudesse encontrar. Quando me sentisse plenamente satisfeito, faria algo grande. Por que morrer um tom de lamúria, tomando calmantes ou pulando de um prédio? Por que não morrer vitoriosamente?